Flamengo joga pela classificação na volta da Libertadores fora de casa. Conselho Deliberativo aprova maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Treinos no CT do Grêmio aproximam o Flamengo de goleiro. Lateral dos profissionais foi cedido ao time sub-20 para jogar Mundial de Clubes. Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fly, seu canal RD Flanúvel e você é muito bem-vindo. Com perdão aqui que eu já peço a vocês que estou bastante resfriado, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, comenta, compartilha, hypa e dá aquela moral. Já deixa aí pra gente, quanto vai ser Flamengo Internacional hoje pela volta da Libertadores? Lembrando galera que essa partida a bola rola às 21h30, direto do Gigante da Beira-Rio, e a transmissão vai ser da TV Globo em TV aberta para todo o Brasil, sem exceção, galera. E também vai ter TV fechada. Não sei só se é a ESPN ou a Paramount que está fazendo esse jogo, mas num dos dois lugares com certeza é. E Flamengo para esse jogo, galera, o Flamengo tem vantagem, tá? No primeiro jogo a gente venceu por 1-0 aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã lotado com o gol do Bruno Henrique. Poderia ter sido mais, mas infelizmente não conseguimos. E no jogo do Campeonato Brasileiro, com os reservas, se é que isso serve de parâmetro para alguma coisa, o Flamengo venceu o Inter por 3-1. Só que o Inter estava com o time reserva. E a parada é a seguinte, sobre esse jogo, só serve como parâmetro porque é uma sequência igual a gente viveu com o Atlético Mineiro. Uma sequência de 3 confrontos por competições diferentes em sequência. Contra o Atlético nós vencemos 2 e perdemos o mais importante, que era o do Maracanã na Copa do Brasil, que culminou com a eliminação do Flamengo nos pênaltis lá no Arena MRV. Mas agora o Flamengo venceu os 2 confrontos e é difícil vencer o terceiro em sequência? É, mas o Flamengo é mais qualificado, pelo menos no papel, até entrar em campo e precisa fazer valer a sua qualificação superior dentro de campo, porque o Inter veio para sair, galera, pro jogo, no começo. Eles precisam fazer 1-0, precisam reverter a vantagem e ter conforto dentro da partida. Eles vão pressionar e o Flamengo precisa estar atento para não sucumbir à pressão inicial e pro contra-ataque. Só que a parada é a seguinte, que eu queria dizer para vocês, mesmo eles vindo para pressionar, eles vão tentar sair na boa, porque se saírem muito abertos, eles vão tomar. Então, eu vou mostrar para vocês a escalação do Inter, para vocês terem uma noção do que eu tô querendo dizer. E podem ter surpresas, tá? Pai, traz a escalação do Internacional, provável, que eu vou explicar depois como é que ele joga. Escalação Inter. Vamos lá. Goleiro, Rochete, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Essa é a linha de defesa, com 4 jogadores. Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Tabata e Alan Patrick. Certo. E Wesley e Ricardo Matias. A parada é a seguinte, galera. O Inter vem num 4-3-3 clássico, com Alan Patrick de meia centralizado, cinturão de 2 volantes ali, cães de guarda à frente da zaga, que você tem o Thiago Maia, que foi nosso, e o Inter não pagou até hoje, e o Alan Rodrigues, que o Inter contratou, uruguaio, já devendo ao Flamengo, né? Veio no meio dessa temporada aí, do Argentino Júnior. A parada é a seguinte, esses 2 volantes são jogadores presos de mais marcação. O Alan Patrick dispensa apresentações, não preciso nem dizer. O Bruno Tabata vai compor o meio campo pela direita e o Wesley pela esquerda. Vão fazer um tripé ali de meio campo e quando o Inter tiver a bola, esses 2 meias recuados viram o atacante de ponta. E o Ricardo Matias vai como centroavante, como referência de área. Bom jogador, inclusive, o Ricardo Matias. Mas o Inter, dependendo da dinâmica da partida, pode vir com o Rafael Santos Borré também nessa posição do Ricardo Matias. Jogador mais experiente, mais tarimbado em relação a competições internacionais. E o Roger Machado, técnico do Inter, pode optar pela escolha desse jogador, certo? E o Flamengo, em contrapartida, pode ter mudanças também. Vou trazer para vocês aqui a do Flamengo. Vai lá, pai. Provável escalação do Flamengo. Goleiro, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira ou Léo Ortiz.
Alexandro, Jorginho, Saul e Arrascaeta. Prata, Samuel Lino, Bruno Henrique ou Pedro? Galera, vamos lá. Eu ainda acho que vai ter mais mudança aí. O Saul, acredito que pela partida que fez no domingo, merece ser titular. Mas não sei se vai ter condição física de aguentar a partida como um todo, pela intensidade, por tudo que ela representa. Então pode ser Saul ou Alan, tá? O Alan que não jogou o jogo de domingo do Campeonato Brasileiro porque estava suspenso com 3 cartões amarelos. E o Danilo tá dando na prévia ali, Danilo, Léo Ortiz ou Léo Pereira. Mas eu acho que o Danilo, que entrou no final do jogo, também não deve ser titular na partida de hoje ainda. Então, na minha opinião, o Flamengo deve vir com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Eu acredito que o Flamengo deve vir com essa formação. Porque essa movimentação de ataque, com o Samuel Lino de um lado, o Plata do outro e o Bruno Henrique centralizado, foi o que funcionou no primeiro jogo e isso confundiu muito a marcação do Inter. Porque com o Pedro a gente ganha um atacante mais fixo. Com o Bruno Henrique a gente ganha, com ele o Plata, movimentação. E essa movimentação pode ser primordial para confundir a defesa do Internacional nessa situação. A arbitragem para hoje vem toda do Uruguai e é uma arbitragem boa, até que se prove o contrário, e gosta de deixar o jogo correr um pouco mais. Quem é o árbitro, pai? Esteban Ostorric. Ostoic, é. Bandeira 1. Bandeira 1, Carlos Barreiro. Bandeira 2. Augustinho Berizzo. Certo. VAR. Andrés Cunha. Todo mundo do Uruguai, galera. Então, esse é o pré-jogo para hoje. Beira-Rio lotado, transmissão de TV Globo, bola rolando 21h30. E é um jogo para você que gosta de bom futebol, ficar ligadinho. Para mim, um dos melhores confrontos do chaveamento da Libertadores, do sorteio das oitavas de final, sem sombra de dúvida. E acredito no Flamengo 2-0 para hoje. E o senhor, pai? 3-0. 3-0. E você, Richard? 2-1. 2-1 Flamengo? Não, 2-0, 2-0. Boa, galera. Vamos torcer para dar certo. E vocês, acreditam que esse jogo vai ser quando? Não vou nem palpitar quem faz gol hoje, diferente do que eu costumo fazer. Mas, galera, pelo gol de bicicleta que ele quase marcou no domingo, o Léo Pereira merecia um gol hoje, hein? Só acho. Vamos mudar de assunto aqui. Eu quero falar com vocês sobre o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou ontem, em votação, o contrato do Flamengo com aquela casa de previsões esportivas. Eu vou falar o nome aqui, não vai impactar em nada, mas patrocina o Flamengo, vestiu o rubro-negro, a gente fala o nome. É a Betano. O Flamengo vai receber, por um contrato até 2028, 268,5 milhões de reais pelo período de contrato. E esse patrocínio faz do Flamengo um dos 10 maiores patrocinadores masters do futebol mundial, galera. Do futebol da América Latina e do futebol brasileiro, por consequência, é o maior disparado. Se vocês pegarem aí como comparativo Fluminense, Botafogo e Vasco, os três somados dá 164,5 milhões de reais. O do Flamengo dá 104 milhões a mais, somando 268,5 milhões de reais. E cumprindo esse contrato até o final, tem gatilhos. No sentido de, a cada conquista do Flamengo, o Flamengo vai receber um percentual a mais, podendo chegar com títulos em todas as temporadas. E o cumprimento do contrato na integralidade, o Flamengo faturar 1 bilhão de reais. Pasmem os senhores. De contrato fixo, dá cerca de 932 milhões de reais, mas com títulos pode subir acima de 1 bilhão, tá certo? E o Flamengo vai se consolidando como um clube gigantesco que é e vai fazendo disso potencial de arrecadação. E esse patrocínio da Betano
se estende aos esportes olímpicos, ao futebol feminino e a todo o departamento profissional de futebol. Então, todos os esportes de adultos do Flamengo, sejam os olímpicos, masculinos e femininos, todos terão o patrocínio da Betano, dessa verba de 268 milhões de reais, não sendo específica só pro futebol masculino. Então, o esporte olímpico vai receber dinheiro, o futebol feminino vai receber um aporte maior, porque o investimento ficou aquém do que deveria. Então, a Betano vai tomar conta de todo o patrocínio master do Clube de Regatas do Flamengo, tá certo, galera? E, gente, tá difícil aqui, mas vamos dar seguimento. A parada é a seguinte, galera. O Flamengo vai ter contra o Barcelona, no sábado, dia 23, a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Sub-20. Vai ser no Maracanã esse jogo, a bola vai rolar às 16h30 e nós estaremos lá acompanhando tudo para vocês. O Flamengo divulgou a lista de relacionados que eu vou trazer para vocês nos próximos dias, e para essa partida teremos jogadores tarimbados e reconhecidos pela nação rubro-negra. Teremos o Chola, que jogou o Mundial do ano passado, onde o Flamengo foi campeão em cima do Olympiacos da Grécia, vencendo por 2-1 no Maracanã. Teremos outros jogadores além do Chola: João Alves, João Vitor, zagueiro que estava no profissional, Daniel Salles, que desceu do profissional para jogar essa partida, e Matheus Gonçalves e Lohan serão os meio-campistas responsáveis por armar o Flamengo rumo ao bicampeonato mundial, tá certo? E para essa partida teremos um bom público, cerca de 30 a 35 mil pessoas são esperadas no Maracanã para essa super partida dos times sub-20, do Flamengo e do Barcelona. Que inclusive o Barcelona não terá alguns jogadores do sub-20 que estão no profissional, porque o técnico Hans Flick não liberou os jogadores para vir ao Brasil disputar essa partida importantíssima, tá certo? Lembrando que o Barcelona se credenciou para enfrentar o Flamengo nessa disputa, sendo campeão da Liga dos Campeões da Europa Sub-19, e o Flamengo é o atual bicampeão da Libertadores Sub-20 e atual campeão mundial de clubes Sub-20, tá certo, galera? Então, vamos ficar de olho nessa partida de sábado, porque ela é uma partida importante para os garotos do Ninho, e o Flamengo merece ser bicampeão mundial, porque agora teu povo pede um mundo de novo. E agora vamos falar de goleiro, porque o Flamengo, treinando no CT do Grêmio nesses 2 dias, definiu como alvo o goleiro Gabriel Chapecó. O Gabriel Grando, goleiro formado na base do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E o jogador quer sair do Grêmio para alçar novos voos. É um bom goleiro de 25 anos. E o Flamengo está interessado no jogador e negocia diretamente com o staff do jogador para que ele venha de maneira imediata a ser o reserva do Agostinho Rossi. A parada é a seguinte, galera. O Matheus Cunha, que é o segundo goleiro do Flamengo, está com um pré-contrato assinado com o Cruzeiro e vai reforçar o time celeste a partir de 1º de janeiro de 2026. E o Flamengo corre contra o tempo para ter um goleiro credenciado e focado no Flamengo para atuar ainda em 2025, revezando com o Agostinho Rossi, tá certo? Vocês acham o Gabriel Chapecó um bom nome, Gabriel Grando, pro gol do Flamengo? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Hypa, comenta, compartilha, e desde já, mais uma vez, desculpa, pois eu tô muito resfriado, galera. Saudações rubro-negras.